Olá, bem-vindo ao Alô Senado, espaço interativo sob medida para as suas perguntas, críticas e sugestões. Hoje tem tema da vez com os assuntos mais debatidos dentro do Senado e pelo Brasil afora no mês de agosto. E mais, a transposição do Rio São Francisco, a atenção do poder público aos municípios do Oeste Baiano e as políticas para o desenvolvimento da região norte. O Alô Senado começa agora. A região norte do Brasil vem sendo esquecida, largada e deixada nas mãos de aproveitadores, principalmente os estrangeiros, que só fazem sugar as riquezas da Amazônia. Essa é a opinião da Cássia Machado, que mora aqui em Brasília. Ela pergunta aos senadores: onde estão os projetos de integração e infraestrutura para a região norte, em especial o Pará e o Amazonas? A resposta fica por conta do senador Mozarildo Cavalcante. A Cássia tem razão. Eu sou natural do estado de Roraima, portanto eu conheço a região norte e a Amazônia, não por ouvir dizer ou por ter alguma literatura, não, por ter vivenciado lá, todos, desde a minha infância até agora. E realmente a Amazônia, não só a região norte, mas a Amazônia como toda, mas especialmente a região norte, ela vem sempre sendo tratada de muito tempo, são muitas décadas mesmo, para não dizer séculos, que a Amazônia é tratada como o quintal do país. Não tem uma política permanente, tanto que eu tenho um projeto para se criar uma política nacional para o desenvolvimento da região amazônica. Porque não há política, entra um governo, adota uma postura, sai esse governo, o outro que vem adota outra postura. Portanto, desse jeito vai sempre continuar essa tremenda desigualdade. E como está a tramitação desse projeto de desenvolvimento da Amazônia? Ele já está na fase final, está na última etapa, que é a avaliação na Comissão de Constituição e Justiça. Mas realmente a gente percebe que não há um interesse efetivo, porque nem precisaria de ser uma iniciativa parlamentar, já que os governos usam e abusam das medidas provisórias, poderia se adotar um Plano Nacional de Desenvolvimento da região norte ou da Amazônia como um todo. No entanto, não existe. Existe políticas variáveis de desenvolvimento dessas regiões. Quais foram os assuntos mais discutidos na Central de Relacionamento do Alô Senado no mês de agosto? Acertou quem pensou nas manifestações populares dos últimos meses. Os temas que levaram milhares de brasileiros às ruas tiveram reflexo direto nas mensagens enviadas aqui para o Alô Senado. O leque de demandas inclui melhorias na saúde, na educação e no transporte, maior controle sobre os gastos públicos e sobre a corrupção, entre muitas outras questões. Um bom exemplo dessa pauta variada é a mensagem do Fernando César Guimarães, da cidade de Santa Luz, na Bahia. Ele escreveu para criticar o descaso com a saúde e com a educação pública no Brasil. O Fernando critica também o gasto de bilhões com os estádios da Copa, enquanto o salário dos aposentados continua vergonhoso. Por fim, ele dá a sua opinião sobre duas propostas recentes do governo, que ele considera desnecessárias: o plebiscito para definir a reforma política e a contratação de médicos estrangeiros para trabalhar no Brasil. Os senadores concordam com o Fernando? Com a palavra, o senador Flecha Ribeiro. Eu concordo com você na grande parte do que você fez referência no seu comentário. Primeiro, eu acho que o plebiscito foi uma forma do governo fugir da ação da sociedade nas ruas. Com relação à questão de médicos, eu acredito que possa até haver necessidade de contratação de médicos, mas o Brasil possui esses médicos. O que eu não concordo também, nesse caso, é com o chamamento dos médicos de fora do Brasil, do exterior, sem que esses médicos passem por um programa de revalidação do seu diploma conseguido no exterior. Então, eu concordo com os seus comentários sobre isso. E o que nós precisamos, na realidade, é tratar não só a saúde, mas a saúde, a educação e com mais respeito a todos os cidadãos brasileiros. Com relação aos aposentados, também não deixo de concordar com você. É uma luta permanente nossa aqui no Senado Federal, o sentido de fazer com que os aposentados sejam respeitados, possam ter, ao final da sua vida de trabalho, possam ter condições de viver dignamente. Então, mais uma vez, concordo com o seu comentário que você faz ao Alô Senado, Fernando.
Olha, a minha pergunta é para a senadora Lícia da Mata. Eu sou de Santa Rita de Cássia, Oeste Baiano. Eu queria perguntar a ela por que os políticos da Bahia só olham só para a capital, ou seja, para as cidades próximas à capital. E lá no oeste da Bahia, que é Santa Rita, Mansidão, Aroeira, esses setores lá são mal desenvolvidos, não tem fábrica, não tem nada. O povo fica praticamente a desejar, não tem nada em relação aos outros, ou seja, o desenvolvimento só vai mais para essa cidade que é próxima à capital. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Olha, Jackson, já há muitos anos atrás foi assim. Hoje eu creio que não. E eu dou como exemplo a universidade que nós acabamos de aprovar sua criação, a Universidade Federal do Oeste da Bahia, que vai beneficiar toda a região do Oeste da Bahia. A Universidade Federal do Sul da Bahia, que também estende o ensino superior para todo o extremo sul do nosso estado. Nós acabamos de reivindicar, eu pessoalmente, na Conab, para que seja construído um armazém da Conab em Luiz Eduardo Magalhães, uma cidade e um polo reconhecido de produção de grãos aí no Oeste. Ao fazer isso, também significa investimento privado e público aí nessa região. Eu, pessoalmente, ainda tenho uma proposta que apresentei ao governo do estado da Bahia, que é a criação da Agência de Desenvolvimento do Oeste do nosso estado. Portanto, o Oeste da Bahia está nas nossas preocupações. Nós temos investimentos como, por exemplo, a FIOL, que é a ferrovia Oeste-Leste, que passa pelo Oeste até Barreiras, atravessa Barreiras e terá, sem dúvida nenhuma, uma importância muito grande no desenvolvimento desta região. Mas é claro que é preciso investir mais ainda e nós estamos abertos, cientes, estamos em contato com os prefeitos do Oeste vêm muito a Brasília, têm contato conosco, os investimentos da Codevasf, que nós temos colocado permanentemente, que chegam também aí na região. O Senado criou uma comissão externa para acompanhar os programas de transposição e revitalização do Rio São Francisco. Quem está interessado nas atividades dessa comissão é o Carlos Alberto Freza, de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ele quer saber dos senadores quais foram as providências tomadas pela comissão até agora e o que avançou nas obras depois que elas receberam a visita dos parlamentares. Carlos Alberto, Alô Senado, levou sua mensagem ao senador Inácio Arruda. Olha, primeiro nós adotamos a providência de que esta obra pertence ao Programa de Aceleração do Crescimento. Isso foi proposto pela Presidente da República e foi admitido pelo Congresso Nacional, que aprovou na lei orçamentária, no plano plurianual. Então isso é uma garantia de que essa obra não tem problema de recursos e que os recursos da obra não podem ser contingenciados. Então isso é uma primeira vitória importante. O segundo passo foi, diante das dificuldades com as empresas que ganharam os lotes, que estavam suspendendo praticamente as obras, o Congresso Nacional, numa subcomissão, convocou aqui as empresas, chamou as empresas até aqui, chamou o governo para estabelecer um acordo que permitisse a retomada das obras em todos os trechos. Só depois disso nós visitamos as obras, e já visitamos as obras com elas em andamento. Eu lembro que nós estivemos no maior túnel da América Latina, que é a ligação entre a cidade de Mauriti, no Ceará, e a cidade de São José de Piranhas, na Paraíba. São 15 quilômetros contínuos de túnel, mais 4 quilômetros, que é um pedaço de túnel que não está contínuo. Então é uma obra de grande porte, tudo isso para trazer água para a Paraíba, para o Ceará, para o Rio Grande do Norte e, ao mesmo tempo, permitir que o Alto Sertão pernambucano também tenha disponibilidade de água. Nós vamos manter a vigilância, porque é uma obra muito importante para nós no Nordeste brasileiro, é uma obra importante para o Brasil e muito, muito importante para o Nordeste brasileiro, então nós não podemos tirar o olho daquela obra, porque ela significa a garantia de abastecimento de água para as populações do Nordeste setentrional. O Alô Senado de hoje vai ficando por aqui. E que tal você fazer parte dos próximos programas? Mande a sua pergunta para a gente. Se quiser ver o seu vídeo exibido aqui no programa, envie o arquivo pelo www.senado.leg.br/Alô Senado. Nessa página, escolha a seção Fale com o Senado e clique na opção Vídeo.
A sua mensagem escrita você manda pelo www.senado.leg.br/TV. E por telefone é só ligar para o 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!